Considerado o fundador da psiquiatria no Brasil, hoje nós vamos falar sobre Juliano Moreira, lá para os idos de 1800, o homem negro, e hoje, mais uma vez, um homem negro, falando da intelectualidade, da capacidade, da inteligência das pessoas, da população negra, sempre muito descartada, invisibilizada, mas hoje nós vamos falar de mais esse grande homem brasileiro que mudou a cara, ou pelo menos introduziu a psiquiatria no Brasil. E mais uma vez, para conversar, para discutir, para refletir, doutora Leila Seleghini aqui com a gente já, mais uma vez, esse podcast que é o Afroconsciente, para ajudar a discutir as questões raciais, de igualdade. Doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista e também escritora, já com a gente aqui nessa quarta-feira. Boa tarde, doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui, sempre procurando passar uma mensagem de valorização do afrodescendente, uma mensagem positiva, principalmente das referências desse homem que é maravilhoso para nós todos. Muito bom. Sam, tá tudo jóia? A Clau que está monitorando lá o nosso áudio, nosso vídeo e áudio lá na sala. Já começo pedindo para vocês. Só tá baixinho o som, Cláudia? No áudio? A senhora quer tomar uma água, doutora? Se a senhora quiser tomar uma água, a gente está monitorando, está melhorando o som aqui. Tá. Aí, deixa aqui em mim, Sam, para eu fazer os agradecimentos e lembrar você, gente, enquanto isso a Cláudia vai monitorando o som também, o Sam está monitorando lá pelo YouTube, para verificar a qualidade para a gente. Eu aproveito e convidar você, assim como a doutora Leila, você que quer produzir seu conteúdo, quer produzir seu podcast, quer locar o nosso espaço aqui, alugar o nosso espaço por hora, por horas, por mês, enfim, entre em contato com a gente, nós somos vários planos aqui para você que pensa em produzir seu conteúdo. Hoje à noite nós teremos mais um psicanalista, a doutora Leila está agora com a gente, agora 17h40 por aí, mas às 20 horas, às 20h30, também começa um podcast aqui exatamente sobre psicanálise. Então, se você é um profissional aí, liberal, de alguma área que você acha que você pode contribuir, você quer contribuir, mas não sabe onde gravar o seu conteúdo, apresentar o seu conteúdo, expor para que mais pessoas conheçam a sua área de conhecimento, o nosso estúdio tá aqui, para você alugar, para você locar. Entre em contato com a gente que a gente vai ver o melhor plano dentro da sua necessidade, dentro do que você precisa para desenvolver, para desempenhar o seu conteúdo. E tem outra, assim como a doutora Leila, você pode fazer também aqui durante o nosso podcast, que é de segunda a sexta-feira. De quarta-feira a gente começa às 17h30, todos os outros dias às 18 horas. Você pode vir para cá e aí eu te entrevisto, eu falo com você, a gente reflete sobre algum tema, algum assunto que você quer abordar. Nós estamos sendo muito procurados exatamente por esses profissionais que querem falar do seu trabalho, querem expor aquilo que faz, né, de que forma pode chegar até as pessoas, pode contribuir com as pessoas, tem escolhido o nosso estúdio para fazer isso. Então, além de escolher o nosso estúdio, preferem fazer também, alguns, né, claro, durante o nosso podcast, que funciona no formato de entrevistas, que dá mais credibilidade, é um veículo de comunicação, é um jornal, é o Folha de Sumaré, que dá mais credibilidade a esses profissionais. Doutora, já voltou, continuando aqui então com a doutora. Voltei. Tudo certo, doutora? Você acha que a crise de toda né? Isso acontece direto comigo. A caneca já fica aqui do lado de socorro. Mas vamos lá. Vamos lá então, doutora, e falar desse grande homem hoje, né? Exatamente, Juliano Moreira. Nossa, sim. E ele, o Sam, já começando com uma foto, tem aí uma foto, para o pessoal conhecer, as pessoas conhecerem. Depois, quem for assistir esse vídeo, independente do momento, do horário, vai conhecer quem foi Juliano Moreira. Moreira, tá aí a foto, já vai aparecer já a foto para vocês. Moreira é um dos grandes nomes de estudiosos negros relevantes na história do Brasil e que muitas vezes são apagados dos currículos escolares. E é um grande exemplo
de como a educação trata e acentua a desigualdade racial, que dá menos atenção aos heróis negros. Isso em diversas áreas. É a invisibilidade que a gente falou ainda há pouco. E há pouco tempo a gente soube, conheceu esse grande homem, e assim como a doutora já compartilhou no podcast passado, né, doutora? O pouco se sabe desse homem, né, Juliano Moreira? Sim, inclusive, como isso, a situação Dá-se a impressão que exatamente, ou seja, é um homem negro que traz né, que funda a psiquiatria no país, um homem negro, no momento em que se sofria absurdamente com essas questões. E aí, com o tempo, a gente foi se entendendo o quanto afetava a questão da psicologia, da psiquiatria na população negra, né? E no início do século XX, gente, ele revolucionou o tratamento de pessoas com transtornos mentais no Brasil e lutou incansavelmente para combater o racismo científico e a falsa ligação da doença mental com a cor da pele. Esse também é um dado muito forte, né, doutora? Sim, e nós vamos falar um pouco mais disso da cor da pele. Psiquiatra de 1872 a 1933. Os desafios feitos. Então, imagina, 70, né? Ele fundar a psiquiatria no Brasil. Vamos lá, ele lutou contra o racismo científico e humanizou o tratamento dos pacientes psiquiátricos. Se dizia que uma série de doenças ligadas à pele e à mente eram mal de raças inferiores. No caso, Sim. Tem sim. Como é que tá o som da doutora? Sam, Clau? O áudio dela tá, além de estar de um lado só, não tá conseguindo sair aqui, tá muito baixo. No VMix, como é que tá a configuração? Tá normal? Tá. Tá normal? Parece que tá só os ruídos do som, não tá saindo só a voz dela. O microfone, Aham. o dela, o microfone do celular dela, será? O que tem? Tá ok. Como assim? O microfone dela? Acho que tá, porque a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir ela normalmente, então dela tá ok. Dela tá ok. É na transmissão, né, que tá o Isso, problema. na transmissão. O som na mesa, Sam, como é que tá? Tá do lado, somente do lado direito. Se ouvindo pela mesa, tá só do lado direito? Direito. O seu eu tô ouvindo normal. O meu tá normal, né? Pede pra ela falar alguma coisa aí pra cá. Continua, doutora, o som continua aí. Oi? Tem hora que o som dela sai, tem hora que não. É alguma coisa na transmissão. Dá pra gente fazer um negócio de resetar o áudio aqui. Áudio microfone. Como acontece? Resetei aqui.
O Zoom também, que agora a gente pode iniciar áudio do Zoom. Quer que eu comente mais? Quer fazer Isso. o teste? É isso, ela tá falando, tá ouvindo aqui. Tá isolado, né? Posso continuar falando assim, Aqui na aleatoriamente? mesa eu consigo ouvir ela. Pode falar, doutora, que assim a gente vai tentando ver aqui o que Tá. está acontecendo aqui para melhorar. Eu vou acompanhar o roteiro, só para ir fazendo Perfeito, o teste, tá? perfeito. Ele fala sobre no final do texto, ele escreve esses condições sociais pessoas e cita fatores como pobreza, alcoolismo e más condições sanitárias. Doutora, só um tempinho. É rapidinho. Quem está na internet aqui deixa só no. Sai da internet, porque a internet pode estar oscilando. Pode ser que esteja oscilando. Aí fica nos dados móveis, só para ver, porque pode ser que seja um dado, pode ser que seja esse, né? Pode. Mas, aqui Aham. Pode ser que ao sair o sinal daqui por causa da oscilação da internet, não chegue aí o áudio bom. Isso, é porque aí tem que sair daqui a qualidade para chegar aí. Vamos ver se melhora. vamos tentar Vamos resolver. Perfeito. Tá fazendo o teste Nós aí, podemos né? fazer normalmente, doutora, e aí depois eu coloco, como fica gravado aqui no computador, eu coloco no YouTube, em outro horário. Ah, tá, mas vai passar. Não, Como assim? você passar Ah, das sim, 6h30. sim, das 6h30, é isso. A senhora quer, então, o que a senhora prefere fazer? Até umas 20 para as 7 dá tempo. Como é que tá aí, Klaus, Sam? Continuo falando para você. Por favor, doutora. Porque o áudio meu tá normal, porém daí para cá. Lorena nasceu em Salvador em 1872. Esta na casa do Barão. Esta na entrada da esta ela era portuguesa, mas a iluminação ela era portuguesa. Graças ao vento que só se tinha os varões das suas, aos 18 anos, ele se tornou velho e foi professor. Na Europa. O cara foi um grande privilegiado, né? Nossa, e que mais um grande privilegiado. Então, quem acolheu, né, e proporcionou os estudos para ele foi esse tal Barão Esse de tal Barão. Itapuã, Sim. que investiu no menino, né? Você vê que com 13 anos ele entrou na faculdade de medicina. Era um menino prodígio, muito inteligente, né? Cada vez mais a gente vai mais longe falando desses gênios da época, né? Gente incrível. Posso falar de outro assunto? Podemos, que agora está tudo normal. Era o Osmar. O Osmar Contato. Agora está certo? Agora está tudo ok, o áudio está legal. Então a gente retoma da onde? Se a senhora quiser no início lá, doutora. Deixa eu ver que horas são. Agora é 10 para as 6. Vai começar tudo de novo? Seria o ideal, né? Para pegar tudo com qualidade do ar. E depois esse trecho eu coloco direto no canal. Tá bom.
Você vai começar anunciando tudo de novo, então. É isso, do Juliano, sim. Começar falando dele novamente. Tudo bom, vamos lá, então vamos em frente. Sam, voltando lá àquela foto número 1, porque a gente vai falar de Juliano Moreira, né, que foi o fundador da psiquiatria, da disciplina psiquiátrica no Brasil. E Juliano Moreira é um dos grandes nomes de estudiosos negros relevantes na história do Brasil, e que muitas vezes são apagados de currículos escolares em um exemplo de como a educação brasileira acentua a desigualdade racial e dá menos atenção a heróis negros nas diversas áreas. E tem aqui, a doutora vai contribuir também nessa discussão, nessa reflexão sobre Juliano Moreira, uma grata surpresa para quem conheceu agora a vida e a história dele, né, doutora? Sim, é um homem fantástico, excepcional. E o que me chamou muito a atenção é que eu nunca tinha ouvido falar no Juliano Moreira. Então, eu estudei 5 anos na psicologia, na graduação, e nunca ouvi falar um psiquiatra e um médico que trouxe a psicanálise para o Brasil. Eu nunca soube, eu só soube agora que nós começamos a estudar as personalidades negras importantes, influentes no Brasil. E eu fui descobrir que ele trouxe a psicanálise. Mas isso a gente vai falar mais adiante. E causa uma certa, não é surpresa não, porque a gente já sabe o motivo dele não ter sido apresentado ao mundo, ao mundo não, depois a gente vai ver, né, a história dele, mas ele não ter sido apresentado ao Brasil como fundador da disciplina de psiquiatria, né, o motivo a gente já sabe, né, mas não ficou escondido, não ficou oculto por muito tempo, porque ele mesmo fez a história dele, né, e o mundo reconheceu depois, né. Sim, mas houve o apagamento, pelo menos até no ano Sim, nossa. Gente, e no século XX, no início do século XX, ele revolucionou o tratamento de pessoas com transtornos mentais no Brasil e lutou incansavelmente para combater o racismo científico e a falsa ligação da doença com a cor da pele, ou seja, com a pele preta, né, doutora? sim, insistia, a classe médica, científica da época, insistiam em ligar doenças mentais com cor da pele, no caso, a cor da pele negra, né? Mas ele foi um grande lutador contra o racismo científico e humanizou o tratamento de pacientes psiquiátricos, né? Naquela época que se dizia de uma série de doenças ligadas à cor da pele e à mente eram mal de raças inferiores, no caso, a raça dos negros. E que por isso que no Brasil tinha muito dessas doenças. Então aí se encobre toda a questão da escravidão, dos maus tratos, das condições péssimas de vida, distribuir doenças da cor da pele. É o total absurdo, né? Com Bem, certeza. mas o genial Juliano Moreira, ele fez sua tese concluindo que não existe o mal da raça. No final do texto, ele escreveu: esses males são das condições sociais que são impostas a essas pessoas. E cita fatores como pobreza, alcoolismo e más condições sanitárias. Então, condições sociais impostas a essas pessoas, e não problema da cor da pele. Bem, Juliano Moreira nasceu em Salvador em 1872, né? É filho de uma mulher negra que era empregada doméstica na casa do Barão de Itapuã, um aristocrata da Bahia. O pai dele era português, inspetor de iluminação pública. Bom, com o convívio, com o vínculo que a mãe dele tinha na casa do Barão de Itapuã, que ela trabalhava lá, ele foi agraciado, foi bancado por esse barão
e conseguiu entrar na faculdade de medicina com 13 anos de idade. Então, era uma pessoa realmente genial, né? Bem, aos 18 anos, ele já era médico e professor. Fez cursos e estágios na Europa. Depois, mais adiante, nós vamos falar disso, dele conseguir, assim que se formou, ele conseguiu o cargo de professor. Nós vamos falar mais adiante. Bem, então, ele se tornou um dos primeiros médicos negros do Brasil. Aí vem concurso para se tornar professor na faculdade, foi uma luta contra a inveja, o preconceito e as picuinhas acadêmicas que sempre existiram, já existiam desde aquela época, Sim. né? Não seria fácil vencer um concurso numa instituição com fama de racista, frente a uma bancada examinadora onde a maioria era escravocrata. Bem, hoje já é difícil, né, para as pessoas negras enfrentarem uma banca de concurso, imagina em 1800 e tanto. A libertação dos escravizados tinha acontecido há apenas 8 anos, Meu quando Deus. ele se forma, né, na Uhum. psiquiatria. Em 1896, ele recebeu o resultado desse concurso para trabalhar como professor na psiquiatria. O que aconteceu? Ele recebeu 15 notas 10. Meu Deus. Conquistou a vaga. Não tinha para ninguém, né? Tinha que ser dele. Tinha que ser dele. Que brilhante, né? Sensacional. Bom, ele tinha concluído o curso de medicina com 18 anos. E outra coisa, ele concluiu com uma tese que ficou conhecida internacionalmente. Nossa. Então, com 23 anos, ele se tornava o mais novo professor da Faculdade de Medicina. Bem, a repercussão da tese dele foi imensa, né? Eu continuo, Dair. E pode, doutora? A obra mais conhecida dele, a realização profissional muito famosa, além da tese dele, é a humanização do tratamento de pacientes psiquiátricos. Ele começou a separar os pacientes de acordo com os conceitos da psicanálise. Nossa. Que classificava, diagnosticava as pessoas de diferentes níveis de doença, porque naquele tempo era tudo colocado junto. Então, tinha um doente muito grave, digamos, um esquizofrênico, que é o grau mais alto da doença mental, tinha os menos graves, todos eram colocados juntos. Então, ele humanizou porque ele começou a selecionar e colocar, classificar e separar, né? De acordo com o nível de doença que a pessoa tinha. Ele aboliu com o uso de camisa de força, que era usado direto para conter Sim. as crises dos pacientes, retirou grades das janelas e criou oficinas terapêuticas no Hospício Nacional de Alienados, onde ele era diretor. Sim. Então, ele humanizou o ambiente, né? Não tinha mais aquela sensação de presídio, né? Meu Deus. Aí nós temos outra foto. Temos uma foto número 2, para falar da tese dele, que ele concluiu o curso de medicina, né? E ficou conhecida internacionalmente, Uhum. é uma tese sobre sífilis. Nessa tese, ele
contesta a ideia de que a raça era um fator determinante na doença, que também para sífilis colaram essa ideia de que sífilis era coisa de quem tinha a cor da pele negra. Bem, e ele defendeu a tese exatamente contestando isso. Essa tese foi publicada em alemão, sendo um trabalho de um brasileiro mais citado no estrangeiro. Nossa. E foi homenageado por sociedades médicas alemãs, e recebeu o reconhecimento na Alemanha, sendo eleito membro honorário de sociedades médicas e da Cruz Vermelha Alemã. Olha a importância desse cientista brasileiro. Recebeu o título de presidente perpétuo na Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal. Teve um papel fundamental na aprovação de uma lei federal que garantiu assistência médica e legal a doentes psiquiátricos. Ah, como assim? Ele era médico, mas ele precisou lutar por uma lei que garantisse assistência médica? É, porque ele cuidava da questão psiquiátrica, mas os pacientes não tinham assistência para outros tipos de doenças, Olha. doenças físicas, né? E ele conseguiu aprovar uma lei para que eles fossem atendidos. Juliano era múltiplo, foi médico, tropicalista, dermatólogo, sifilógrafo, alienista, psicólogo, naturalista e historiador da medicina. Ele lembra os antigos queméticos, que nunca eram uma coisa só. Uma coisa só, verdade. Aí vamos lá. Em 1899, ele fez conferência sobre a psicanálise no Brasil e foi o primeiro professor universitário brasileiro a incorporar a teoria psicanalítica no ensino da medicina. Nossa, que forte. Então, incrível isso, né? Doutor, dá para entender, assim, a gente falou que ele foi apagado. Ele foi, mas no tempo dele ele foi reconhecido, né? Ele teve reconhecimento, né? Não só no Brasil, mas muito mais fora, É né? no depois. É no depois É de no... 1933 que Então, começou o apagamento, depois que ele morreu. depois que ele morreu, né? Exato. Aí é que costumam apagar a existência dos negros na história do Brasil, né? Ele contribuiu tanto e diretamente mudou a história da psicanálise, mas depois que ele morre, ele é apagado. Mudou a história da psiquiatria, Da psiquiatria, quer introduzindo a dizer. psicanálise. Isso. Ó, eu tenho uma observação aqui. Diferente de médicos da sua época, ele não ignorou a psicanálise. Ele tinha domínio do alemão, porque as obras do Freud eram escritas em alemão. Ele conhecia, ou seja, ele lia as obras do Freud em alemão. Nossa. Olha que luxo. Era um autodidata e debochava de quem tinha preguiça de estudar psicanálise. Nossa. Porque psicanálise é um estudo, assim, é muito difícil. Você tem que se dedicar, é muito complexo, né? Aí ele, entre aspas, eu vou colocar uma frase que eu achei dele. No Brasil, em geral, os colegas, em obediência à lei do menor esforço, aguardam que as ideias e as doutrinas passem primeiro pelo filtro francês, para que nos dignemos a olhá-las contra a luz. Fecha aspas. Nossa. Então, assim, o costume daquela época era, vamos esperar os europeus aprenderem bem e falarem se é interessante ou não. Não, o Juliano Moreira foi lá, se debruçou, leu as obras em alemão e aplicou a psicanálise no hospital, no local de trabalho dele. Fantástico!
Aí, uma observação que falavam da maneira de ser do Juliano Moreira. Era calmo e tranquilo. Tinha benevolência e tolerância. Era modesto e Nossa. discreto. A modéstia dos gênios. Olha, perfeita, essa frase é perfeita. A modéstia dos gênios. Ele não precisava cantar os quatro cantos Né? quem era ele, né? Aham, E aí, ele doutora, era já assim. aproveitar, tem uma foto, foto número 3. Juliana assumiu a direção do Hospício Nacional de Alienados, atual Instituto Municipal Felipe Pinel, acho que é Pinel mesmo, né, doutora? É No Rio de Pinel, Janeiro. Pinel. Isso em 1903. Ele criou oficinas de arte, música e estabeleceu jardins, antecipando, isso a doutora falou ainda há pouco, a terapia ocupacional. Frequentou na Europa os cursos de doenças mentais, os de clínica médica e os de anatomia patológica. Doutora, quanta visão bom, a gente está falando de visão de gênio, né? Visão de gênio para a época, né? Aham, sim. E ele falava outras línguas além do alemão, né? Então, ele circulava por esses lugares da Europa, estudava e sabia, conhecia as línguas, né? E aí, nessa que a doutora está falando, aproveitar a foto 4, Sam. Na França, ele visitou as principais clínicas psiquiátricas e manicômios da Alemanha, Inglaterra, Escócia, Bélgica, Holanda, Itália, França, Áustria, Suíça, etc. Ele viajou muito. Né? Meu Deus, quanta viagem! E aí tem até uma foto dele, eu acabei colocando antes, mas é uma foto anterior. Ele foi o introdutor no Brasil da clinoterapia como método de tratamento das doenças mentais e tratamento clínico. Fundador da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal. Isso em 1917. E entrou para a Academia Brasileira de Ciências na vaga de quem? Ninguém menos que Oswaldo Cruz, doutora. Oswaldo Cruz, né? Que Incrível, fantástico. né? Podia pôr de volta a foto, Com Albert porque tem Einstein? a mesma foto. Isso. Não Nossa, tem como não reconhecer esse rosto. olha. Não tem como. Reconheceu o Einstein na foto? Próprio. Pois é, o Einstein veio no Brasil em 1925, né? Ele se hospedou no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, e falou para o mundo científico brasileiro na sede da Academia Brasileira de Ciências, na qual Juliano Moreira era o presidente. Presidente, olha. Da Academia Brasileira de Ciências. É. Olha o nível. Sim. Por isso que eu fico assim, como assim nunca me falaram desse médico, né? Enquanto eu estudei psicologia. Não dá para. É inexplicável isso. Quer dizer, explicável, mas não aceitável, né? É o racismo, né? É o racismo, Nossa, é o apagamento proposital, proposital. para colocar nomes de outros médicos brancos, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, o Einstein vem para o Brasil em 1925, aí essa foto é dele com os profissionais, os cientistas, médicos, cientistas de modo geral, que receberam ele, inclusive Juliano Moreira, né? Uhum. Então, o Einstein tem uma observação sobre o Juliano Moreira. Ele descreve ele como especialmente virtuoso, tá? Bom, eles tiveram um encontro marcante, né? Marcaram um almoço na casa do Juliano Moreira, então Juliano Moreira recebeu o Einstein para almoçar e serviu um vatapá. Bem, Juliano Moreira era reconhecido pela inteligência brasileira não só como um grande médico, mas como um sábio. Agora, nós temos uma outra
Uma outra foto? situação é onde na viagem que ele faz para o Japão, Isso, que essa foto. também foi uma coisa Não, é incrível. impressionante. Ó, aí ele já está mais velhinho, cabelo branco, Isso. aqui embaixo à esquerda, dá para reconhecer, né? A primeira foto que a gente mostrou, ele era jovem, tá? Aqui nós estamos falando de 1928. Então, ele aparece ali junto com os cientistas médicos japoneses, né? Ele foi convidado pelas universidades de Tóquio, Kyoto, Sendai, Hokkaido, Fukuoka, Osaka, né? Tudo isso para fazer conferências sobre os seus conhecimentos. As sociedades japonesas de neurologia e psiquiatria elegeram-no como membro honorário. Que incrível. Né? Honrarias. Que honrarias, meu Deus. Olha, aproveitando, doutora, ainda tem uma foto número 7, eu acho que tem uma foto ainda aí. Eu acho que é isso aí, né? Ordem, mas não lembro se essa daí. É a última, acho que então acabei não colocando aí. É. Tá. Depois de cerca de 4 meses de permanência lá no Japão, ele foi para a Europa, em Hamburgo e Berlim, fazer conferências também. Ele escreveu os livros As Sociedades de Neurologia e Psiquiatria de Berlim e Hamburgo elegeram-no seu membro honorário. Assim como a Sociedade Médica de Munique e a Cruz Vermelha Alemã. A Universidade de Hamburgo conferiu-lhe a medalha de ouro, a maior honraria a um professor estrangeiro. Olha, Juliane padeceu. Olha, só uma observação. Você vê quanta honraria esse homem recebeu em todo o meio científico importante do mundo. Sim. Né? Essa foto aí. Eu achei. É a última, né? Impressões de viagem ao Japão, 1928. Ele escreveu esse livro sobre a viagem que ele fez no Japão. Acho que é importante. Importante mesmo. Então, 100 anos atrás, né? 100 anos vai fazer. 26, né? Ô, doutora, e aí, Juliano, ele padeceu de longa enfermidade que foi aos poucos minando a sua resistência e acabou resultando na sua morte em 1933, na cidade de Correias. Uhum. Um legado que mais um homem, mais um brasileiro, mais um homem negro deixa para o país. Né? E vida de grandes realizações, né? Sim. É um orgulho. Eu fiquei impressionada quando eu comecei a estudar a vida dele e a gente foi trocando ideia e assim, é demais, né? Uma pessoa tão reconhecida mundialmente e aí eu fico passada porque eu nunca vi isso no curso de psicologia. Eu preciso falar isso de novo, né? É um absurdo. É uma indignação, na verdade, né? É uma indignação, na verdade, né? Sim, sim. E é isso, o racismo é como se desse para palpar, né? Tão visível que é. E o que eu acho muito, muito rico, isso é em qualquer pessoa, em qualquer ser humano, mas como a gente fala da população negra, que o tempo todo é impedida de alçar, enfim, voos, degraus mais altos, por causa da cor da pele. Outro dia tem dois meninos, um é do Nordeste, eu não sei se o Sam já ouviu, o nome dele é Vaqueirinho. Ele tem 10 aninhos de idade, está conquistando o Nordeste lá com a sua voz, com a sua música, de origem pobre,
Você comentou dele já. Já, né? Isso. E também e um outro menino, também negro, de favela, no Rio de Janeiro, que conquistou o Brasil com a sua música. O que que eu quero trazer com isso agora, falando de Juliano, que aos 13 anos aos 13 anos já era professor, e aos 15 já estava dando aula na Faculdade de Medicina. Que enquanto. Não, Oi? ele depois, aos 13, ele ingressou na É faculdade, o que já é isso. uma façanha, Que já é uma. Nossa, né? É, a implantação da Lei 10.639, que todos vão ter o mesmo acesso ao conhecimento, à educação, de forma igual, e que não haja nenhum tipo de barreira. Vai continuar havendo, mas é que essas crianças, com conhecimento, com ensino, vão rompendo essas barreiras. Por quê? Hoje, o que eu quero dizer é que, apesar de todas essas barreiras, nós temos aí, ó, tem Luiz Gama, tem André, tem agora falando de Juliano Moreira, eu estou dando exemplo desses dois meninos, e tantos outros espalhados aí pelo mundo, Ocidente principalmente, né? As Américas. sim, Voltou. oi. É isso. É assim, se não houvesse o racismo, a vida do afrodescendente, da pessoa negra, ou mesmo que tenha traços de afrodescendente, a vida não seria tão difícil, tão podada. Podada. Então, a Lei 10.639, ela vem para ensinar a história do continente africano, a história dos ancestrais dos negros e afrodescendentes brasileiros. Todos têm uma história riquíssima do continente africano. Então, supõe-se, e eu acredito nisso, que estudar, conhecer a história de onde você descendeu pode ajudar na autoestima, a você se reconhecer como uma pessoa que vem de uma tradição de um continente imenso, da história da civilização da humanidade. Tudo foi a partir da África. Isso, em outros podcasts, nós vamos entrar mais nesse assunto, aprofundar a importância do continente africano para civilizar o mundo, tá? Eu falo isso com tranquilidade porque a gente já está estudando e sabe da diferença que faz você conhecer essa história da África e não conhecer. Faz toda a diferença, né? Não muda tudo quando você começou a conhecer? Saber que você não descende de ninguém preso, acorrentado, você descende de povos maiores, de povos que é o princípio de tudo, né? Que é o princípio da vida humana, até se prove ao contrário, né? Isso é muito forte. Sim, além da espécie humana ter se originado na África, existem as civilizações do Antigo Egito e dos arredores do Egito, civilizações cultíssimas que desenvolveram muita tecnologia que se usa hoje, tá? Para falar o mínimo, a medicina vem de lá, da África antiga. Isso é muito importante. É muito importante, porque quando eu dou exemplo desses meninos que eu acabei de falar, e aí sim, Juliano, agora já aproveitando também, Juliano, se eles não têm essa barreira do racismo e conseguem produzir tanto, vão tão longe, imagina onde eles iriam se eles soubessem da sua origem. Entendeu? É isso que é muito forte. Com toda a barreira, com todo obstáculo, eles rompem, todos eles, né? Porque a pessoa branca, ela sabe que ela tem que estudar e só estudar. Eu não, quando eu começo a descobrir que por algum motivo, eu sou impedido, e aí a escola é que mostra, a escola é que apresenta o racismo para qualquer criança, e isso é de matar, porque é na fase que você entra para ser alfabetizado, para aprender, se conhecer, né, historicamente, alguma coisa assim, você é podado disso.
Você vai sendo podado até uma hora que você acredita que tudo aquilo que falam, tudo aquilo que mostram, o livro de história que mostrava só pessoas pretas, pessoas negras, acorrentadas, escravizadas, então fica aquilo no inconsciente, então eu serei Aham. escravizado, eu serei pobre, eu não serei inteligente, porque era assim que era colocado, né? Se a gente, se na Aham. escola descobre um Juliano, se lá no começo descobre um Luiz Gama, um André Rebouças, e aí vai. Estou falando isso porque a gente está estudando eles agora. Imagina o Aham. intelecto, a autoestima dessas crianças ao longo da sua vida educacional, social, psicológica, enfim, né? Sim, sim, dele crescer sabendo que pode. Isso. Ele tenha referências positivas de pessoas da cor ou da descendência igual a dele, que podem alcançar ah, o mundo, sabe? O mundo intelectual, o mundo material, tudo, né? Tudo. A Isso gente, aí. a gente consegue assistir o vídeo, será, doutor? Dá tempo? Ah, dá, né? Eu Porque acho legal. hoje é um dia importante também, né? Sim, é o considerado o Dia da Intolerância Religiosa. É muito importante. Eu acho que vale a pena refletir um pouco para finalizar, né? É, né? Podemos, Sam, soltar o vídeo. Uma matéria lá do G1. Por favor. O demônio são vocês. Quer se chamem de Deus. Esmaga os deus como vermes. A mãe que perdeu a guarda da filha por ter levado a adolescente para um ritual de candomblé. Só choro esperando que ela volte para casa. A religião é o livre-arbítrio que nós temos. Devemos combater a intolerância religiosa. Não apenas você tolerar o outro, mas um convívio respeitoso e honroso entre as pessoas. Porque o Deus é um só. O judaísmo prega a necessidade da diversidade. Os caboclos falam, todo mundo sangra. Então todos somos iguais. Como católicos, nós somos monoteístas, ou seja, cremos em um só Deus, claro que expresso na Trindade, 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus vivo e verdadeiro, é um só. E também nos sacramentos da Igreja e na ressurreição. A partir da ressurreição de Cristo, todos ressuscitaremos. A fé evangélica, por ela ser multifacetada, digamos, de largo espectro, basicamente eu diria que todas as igrejas que se dizem evangélicas confessam Jesus como Senhor e como Salvador e creem a Bíblia como contendo a revelação de Deus para nós. Existem 4 crenças que são básicas. A primeira é a existência de Deus como o Criador de todas as coisas que existem no universo. A segunda, sobre a imortalidade da alma. A terceira é a comunicabilidade com os desencarnados. E a quarta é a evolução dos espíritos. E com isso eles vão evoluindo até alcançar um patamar próximo ou igual a, por exemplo, Jesus. Candomblé não é uma palavra derivada de matriz africana. Foi os estrangeiros que deram porque viram os negros se ajuntando e dançando, porque é assim que nós louvamos os nossos ancestrais. É o modo que a gente se conecta com a nossa espiritualidade. Cada parte da África até hoje louva uma divindade. A junção dela foi feita no Brasil. É essa junção que trouxe o nosso chamado candomblé. É a junção do sofrimento dos escravos. A Umbanda ela é formada pelo catolicismo, através das imagens, das orações, pelo kardecismo, através da prece pelos mortos, operações espirituais. Ela é formada pelo nosso índio, né, pelo indianismo brasileiro. É formada pelo povo do Oriente, que traz a parte do reiki, dos cristais. E também é formada pela africanidade. Então, as nossas crenças são em cima dos orixás, das falanges das entidades, vários espíritos que vêm para fazer a sua caridade.
A crença judaica se caracteriza por não ser somente uma crença. O judaísmo não é necessariamente uma religião no sentido mais estrito da palavra, que se concentraria na fé num Deus e numa vida anterior ou posterior a essa vida. O judaísmo coloca a ênfase nesta vida e nesse mundo por serem o mais concreto, o mais claro, direto e o mais urgente. Quanto a Deus, o ponto principal está na ideia de que não é necessariamente humano. E é um mistério que principalmente nos leva a sermos melhores. Tive 2 cachorros envenenados, um gato envenenado, né? Morreu de envenenado pelos vizinhos. Eles jogavam lixos aqui dentro. Eu tenho até guardado até hoje cartas, né? Anônimas, com certeza, de ameaças. Papai do céu, o grande criador, Olodumare, Deus, Jafé, cada um chama ele da sua forma, mas ele é um só. Então, os cristãos têm um papel muito importante para combater a intolerância religiosa, até porque Jesus deixou para nós os mandamentos e o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós entendemos, por exemplo, que todas as religiões têm o seu lado extremamente positivo que deve ser olhado por todos. Elas não precisam ser exatamente igual à minha para que eu identifique nelas algo que seja elogiável. O pluralismo é a ideologia que diz: eu tenho minha verdade e é possível que sua verdade, que é diferente e até oposta da minha, também seja verdade. Temos que ter uma educação religiosa que mostre para essas crianças todas as facetas que o Brasil tem das suas religiões. Aqui nessa casa eu já abriguei mais de 8 famílias. O fundamento da Umbanda é o amor, a fraternidade e a caridade. Pois, nós temos a de Jesus. Caridade é fundamental dentro da doutrina. Ao convívio harmonioso, fraterno. Tem muitas linhas, muitos caminhos, muitas formas. Essa é justamente a riqueza. Doutora, Na internet tem muita gente reclamando. esse curso é bom, viu? Coisa linda, né? Olha, doutora, que Eu incrível, acho- né? Eu acho tão bonito a diversidade, assim, a expressão do humano, a religiosidade, a espiritualidade é uma coisa do ser humano. Deu para ver que não Nossa, é nossa. uma boa realidade também, né? Porque existe muito preconceito com as religiões que o povo pensa que está louvando o diabo, mas às vezes nem tá. É. Não, essa E parte o problema, o problema a não é com as parte religiões, difícil. é com as religiões de matriz africana. Isso. Então, eu tô apreciando a beleza da diversidade, Perfeito. e que a espiritualidade é uma expressão humana, né? É próprio do humano e é bonito que ela se manifesta de várias maneiras, com vários rituais diferentes, crenças diferentes, né? Agora, o problema é a falta de respeito com as diferenças, né? Aí entra o problema de você não aceitar que o outro tem o direito de exercer a fé da forma que ele concebe como a melhor para si. E o curioso, como o Sam lembrou, é que eu nunca vi alguma agressão contra outra religião que não fosse Umbanda e Candomblé. Vocês conhecem algum? Fui falar, né? Isso. Aham. Tem uma desavença, um desencontro, né? Agora, vir de fora agredirem o seu lugar sagrado de oração, de crença, de cultuar a espiritualidade, isso é de uma maldade sem tamanho.
E o que a gente mais, né, o que a gente mais vê é isso acontecer nas religiões de matriz africana. É que eu conheço mais Umbanda e Candomblé, não sei quais outras, mas acho que existem outras denominações, tá? Mas é sempre em cima delas. Racismo. Ok. Uhum. O que você quer dizer do carnaval, David? Foi muito perseguido. É bandido, é vagabundo, a capoeira é a mesma coisa. Tudo onde começa ali com a população negra, com a cultura que lembra a cultura africana, e aí a mistura se torna afro-brasileira, né? É perseguida, né? Por causa do racismo. Sim. Mas é de uma covardia sem tamanho você atacar o culto espiritual de alguém. O meu Deus, esse Deus é legítimo, mas o Deus de lá do povo africano ou do povo negro do Brasil, esse é o demônio. É assim que é classificado. Então, mas é um absurdo isso, tem que respeitar. Então, existe o Disque 100. Você liga, se você vê acontecer ou você presenciar algum ataque de intolerância religiosa, você diz que 100, denuncie. Nós temos essa regra na nossa sociedade. Tem que né? denunciar. Então, tem que usar, porque não é possível, né? Todo mundo tem que ter a liberdade de acreditar no que quiser, de cultuar da forma como achar melhor. Tanto é, doutora, que a senhora não vê muito pai de santo mais, mãe de santo, branco, preto, melhor dizendo, né? Eles são brancos. Não suportaram a perseguição, a violência, há muitos anos, assassinatos, extermínio, foram abandonando. Até hoje, quando a senhora vai conversar com as pessoas, muitos não falam que são de Umbanda. Você vai se aproximando, vai tendo amizade, e aí a pessoa se abre. Eu sou de Umbanda. Alguns se manifestam, vêm a se manifestar, mas não vou nem quantificar, mas uma boa parte ainda não se manifesta, ainda não fala que é umbandista. Fala, eu sou evangélico, sou católico, sou espírita, sou budista, mas não fala, eu não sou umbandista, não sou, enfim. E aí Imagina o absurdo de ter que esconder a sua crença, a sua fé. A sua fé. Não é possível. Por isso que existem as regras, as leis, e criaram até o Dia da Intolerância Religiosa, que é para lembrar que não é para ser intolerante, né? Deixe o outro cuidar, cultivar a fé do jeito que ele deseja. E cuide da sua vida, cuide da sua fé. Exatamente. Né? Que já está bom demais, né? Se você der conta. Seria ótimo, né? Espiritualidade, sem atrapalhar o outro, nossa, tá tudo bem, né? Perfeito. Acho que é essa a mensagem. É isso, né? E vamos ser intolerantes. Doutora, até quarta-feira estamos de volta, mais um episódio já está no forno aí, né? Para a gente já pensar, já refletir. A senhora já quer anunciar? Tá. Olha, acho que pode, porque nós vamos dar continuidade a falar dos precursores da psicanálise no Brasil. Outra coisa que eu também fui descobrir, a gente estudando, né? A Virgínia Leone Bicudo foi a primeira psicanalista do Brasil. Primeira mulher psicanalizada. É impressionante, eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Claro, uma negra. Mas nós vamos falar da vida dela. Maravilha, vai ser mais um ótimo, com certeza. Obrigado, doutora, uma ótima noite, ainda um restinho de final de semana ainda, né? Obrigado, viu? Valeu. Para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Sam.
Obrigado, até amanhã. Gente, até amanhã, viu? Estaremos aqui amanhã às 18 horas no podcast Folha de Sumaré. Tenham todos uma ótima noite. Valeu, tchau, tchau.